Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal a mais um vídeo. Eu sou a Diana Lucas e aqui eu falo sobre filmes, séries, casos criminais e alguns vlogs da minha vida. Então, se você gosta desse conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, que é bastante importante. Se você já chegou até aqui, por favor comente #mulher no pátio, que isso é bastante importante para engajar o vídeo e chegar cada vez mais a mais e mais pessoas. Então, sem mais delongas, pega a sua pipoca, a sua água com açúcar e vamos para o nosso filme de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o filme Mulher no Jardim ou Mulher no Quintal, dependendo da vossa tradução. Mas o título original é The Woman in the Yard, 2025, dirigido por Colette Serrault. E esse filme, eu vou-vos dizer, eu acompanhei o marketing desse filme e me chamava bastante atenção porque eu gosto muito desses vilões ancestrais, desses espectros, vamos assim dizer. E eles terem colocado uma mulher com um véu completamente preto que lhe cobria o rosto, com o título, fazendo parecer que ela esperava calmamente, silenciosamente, no jardim enquanto poderia acontecer alguma coisa, para mim foi fantástico. E isso foi criando expectativas em mim cada vez maiores sobre esse filme. E eu vou-vos dizer, talvez elas não tivessem sido correspondidas. Who are you? Mommy! Go back inside! Go! Existem muitas vantagens sobre por que deixar um clímax desse jeito para poder criar um vilão e uma atmosfera toda sobre o filme, mas eu vos digo desde já que talvez nesse filme não tenha funcionado muito bem. Vou-vos dar a minha opinião com e sem spoiler. Se você quiser deixar a sua opinião, por favor, deixe de forma bem respeitosa nos comentários. Get off my property or I'm calling the police. Today's the day, Ramona. Esse filme basicamente nos apresenta Ramona, uma mulher que acabou de ficar recentemente viúva em um acidente de carro juntamente com o seu marido, David, mas nós vemos que ela, assim como o seu marido que não sobreviveu, ela teve as suas fraturas em que ela acabou por partir a perna. Ao longo do filme nós vamos vendo o cenário todo, que é basicamente a casa na fazenda. Nós também vamos acompanhando o relacionamento um pouco tanto quanto conturbado entre ela e os dois filhos, que é o Tay e a pequena Annie. O Tay é um adolescente que, com todos os motivos do mundo, dentro dessa tensão, é um jovem revoltado, magoado e que não entende com muita claridade aquilo que a mãe sente e pretende fazer com eles. E Annie, com o seu pequeno pinguim, acaba por ficar bem atordoada e no meio do fogo cruzado. Até então, que em algum momento eles acabam por encontrar uma mulher que aparece de repente no pátio da casa, no quintal da casa. E a mãe tenta descobrir, assim juntamente com as crianças, quem é aquela mulher. E na interação com ela, Ramona acaba por descobrir que talvez é melhor ficar bem distante dela. As crianças, apesar de bastante curiosas, Ramona tenta a todo custo que as crianças não se envolvam com aquela mulher, e isso vai criando várias complicações ao longo do filme para essa família que já vive um luto. Mas apesar de tudo, Ramona ainda tenta, de alguma forma, supostamente proteger os seus filhos. O diretor, Colette Serrault, nesse filme teve um trabalho fantástico de poder criar uma personificação dessa mulher de preto sentada no quintal, pacificamente, sem rosto praticamente, né, porque nós não conseguimos enxergar nada embaixo daquele véu. A cor do filme, a coloração, a ambientação também é belíssima. Nós vemos um verde, nós vemos basicamente uma cor assim muito linda. E esse filme, eu não vou vos mentir, que parece muito Piano Lesson, porque ele passa-se num único cenário, ele tem quase a mesma coloração e os tons de conversas e palpitações de horror são quase os mesmos. Uma coisa que vai oscilar entre o que pode acontecer agora, mas ao mesmo tempo algo sobre, ok, por que isso aconteceu desse jeito? Levantando muitas questões, entre elas, o que vocês fariam se aparecesse uma mulher que parece ser uma ameaça para a vossa família no vosso quintal? Vocês atirariam fogo, vocês iam pegar o carro, iam vazar daquela propriedade, vocês iam chamar a polícia, o que vocês iam fazer? E Ramona praticamente não conseguia fazer nenhuma, porque
Ela tinha a perna magoada, então ela não conseguia conduzir. Eles perderam a energia logo naquele dia, porque a agência de energia cortou a energia justamente naquele dia, então eles não tinham como telefonar para ninguém. E a Ramona não queria a todo custo que o Ty, seu filho adolescente, pegasse então no rifle com uma única bala e fosse abrir fogo contra aquela mulher. Então nenhuma dessas opções poderia ser tomada e fica na nossa cabeça quase o tempo todo, pelo menos nos primeiros 45, 40 minutos do filme, o que é que poderia ser feito ou o que é que poderá ser feito para poder se livrar daquela mulher, mas especificamente quem é aquela mulher. Not even to go to the bathroom. No. O diretor desse filme ele trouxe algo que eu achei fantástico, para ser sincera, que foi esse suspense a tempo integral, pelo menos até nós descobrirmos ou até aquela mulher perder o véu. Porque a partir dali para baixo é literalmente ladeira abaixo. Mas até o momento em que ela permanece com o véu, o facto dela conseguir ter uma sombra que vai se alargar e fazer com que várias coisas aconteçam e todo o movimento de câmera para poder mostrar isso é maravilhoso. Para esse filme eu dou uma nota de 5, porque apesar de todos os pontos bons que eu contei para vocês agora, esse filme tem vários pontos negativos que eu prefiro trazer mais na parte do spoiler, porque senão eu vou ter que adentrar muito no filme, eu não sei se vocês já viram. Se você não assistiu esse filme, eu recomendo bastante a assistir o filme, porque vocês podem ter uma opinião totalmente diferente. Lembrando que esse filme conta assuntos sobre depressão, suicídio, entre outras coisas, então possa ser que seja algum gatilho para vocês, então tomem muito cuidado. Se vocês quiserem adentrar muito mais no filme, saber quais são as péssimas partes e porquê de uma nota tão baixa para esse filme, e provavelmente muitas teorias da conspiração que já circulam nas redes sociais, vamos para a outra parte. Um dos maiores mistérios à volta desse filme não acabou praticamente por ser o filme em si ou várias coisas que vão acontecendo, já que foram duas coisas a acontecer ao mesmo tempo e uma acabava por atrapalhar a outra. A primeira coisa que ia acontecendo é o luto de Ramona e dos seus filhos e todas as atividades que iam acontecendo na casa e todo esse clima de luto que infelizmente com a presença da entidade da mulher no quintal acabamos por sentir a Ramona muito vazia, um personagem que faltava alguma coisa, já que era muito difícil se identificar com ela, porque ela era fria, ao mesmo tempo distante, ao mesmo tempo que nós tínhamos essa mulher no quintal, que é um enorme mistério, já vamos falar as teorias sobre quem ela é, mas o luto de Ramona acabava por atrapalhar a presença dela, já que ao mesmo tempo que eles estavam com conflitos sobre essa mulher, acabavam por estar em conflitos dentro de casa e isso acabou por roubar o foco um do outro, já que eles eram muito um em cima do outro. Mas quem poderá ser essa mulher? Existem várias teorias, mas eu vou-vos dizer a minha opinião com base naquilo que o filme tenta focar-nos mais. Em primeira instância, nós vemos que essa mulher é algum tipo de sobrenatural, isso fica claro desde o início por causa de todas as manifestações que ela vai apresentando. Desde a forma como ela silencia o cão da família, o Charlie, para que ele não avise o perigo a chegar. Desde o momento em que nós vemos que ela tem uma sombra gigante que vai se alargando e se estendendo para casa para poder pegar e impedir coisas, fazer com que coisas se mexam e até mesmo conseguir puxar um ou outro membro da família para fora. Então nós já vamos percebendo que ela é sim algum tipo de sobrenatural, mas a pergunta que fica é: ok, quem é ela e por que todos conseguem ver? Já que uma das teorias criadas seria que Ramona e aquela mulher seriam basicamente como se fosse a mesma pessoa, como se fosse a manifestação da dor da Ramona. Mas, para isso, os filhos não poderiam conseguir ver, certo? Errado. Porque a ideia, basicamente, que o filme tenta nos fazer entender é que aquela mulher é, em algum momento, uma personificação da dor, do remorso, como se fosse uma espécie de anjo da morte enviada para concretizar o que a Ramona tanto pediu.
Mas Diana, como assim? Sim, isso vocês vão entender um pouquinho mais para frente. I'm sorry, it's okay. Things gonna be okay. Basicamente, essa mulher seria então vou dizer mesmo um anjo da morte ou um demôniozinho enviado para poder concretizar tudo aquilo que a Ramona tanto vai pedindo, e nós conseguimos ver isso logo desde o início. Por que eu vos digo que ela é um anjo da morte? Porque logo no início do filme nos é apresentado então a Ramona, que tem uma lesão na perna, que ela está em um ambiente de um quarto normal, meio ensolarado, em que ela fica a ver deslumbres de filmagens que ela tem no telemóvel, com base a coisas que ela viveu com o marido, sobre ele falar sobre a relação deles, o futuro, ele todo alegre. Mas nós vemos que o semblante dela não é propriamente aquela coisa mais feliz de alguém que está a ver então o amor da sua vida a fazer aquelas declarações. Quando o seu filho entra no quarto e abre as cortinas para que a luz do sol entre, nós vemos então que alguma coisa se passa e algum clima tenso vai acontecendo. E quando a Ramona tenta levantar, ela vai pedindo: dá-me forças e dá-me forças. E aí nós percebemos então, obviamente não no princípio do filme, mas agora é que eu estou a explicar tudo, que ela vai pedindo forças para alguma coisa, mas para ela conseguir aguentar a vida, para ela conseguir tirar a própria vida, então isso vai começar agora a girar a vossa cabeça e uma das respostas está certa. Ela vai fazendo o clima todo de casa, ele é bastante tenso. A maior parte do cenário, como eu já vos expliquei, é a casa, seja o interior e o exterior da fazenda, mas existe uma coisa que chama bastante atenção, que é a placa da casa. Porque logo depois da entidade conseguir então ter uma conversa, vamos assim dizer, com a Ramona, quando a Ramona vai interagir com ela para entender quem é aquela mulher, no pátio da sua casa, para ela poder se retirar, Ramona logo entende que aquela mulher é então a personificação do que ela tanto pede. Já que a mulher, durante toda a conversa, acaba por lhe dizer que o teu marido não vai voltar, tu não precisas mentir, as tuas crianças são tão doces que poderiam ser comidas, entre outras coisinhas que ela vai dizer que são bem perturbadorazinhas. E a Ramona entende que alguma coisa de muito errado não está lá. Logo, quando ela entra para casa, ela vai fechando as portas e tudo mais. Mas nós vemos que ela e o pai, que é o filho adolescente dela, vão criando uma disputa cada vez maior, já que a Ramona não consegue se explicar, já que ela tem um pequeno segredo guardado, e isso lhe faz ter um monte de peso de consciência. Porém, ela não consegue dizer aos filhos o que realmente se passa. Mas basicamente a luta dela, além de ser com ela mesma, acaba por ser também com o seu filho adolescente, porque a pequena Annie só fica no fogo cruzado porque ela não sabe o que se passa, ela praticamente não entende muito o que se passa. Ao decorrer do filme nós chegamos então na parte final, sinceramente, porque não vejo muito o que explicar, já que o filme é muito sobre isso, é muito sobre uma tentativa muito mal feita, na minha percepção, de tentar mostrar o poder daquela mulher do véu. Só que quando ela perde o véu, ela não tem nada assim aterrorizante. Poderia ser uma caracterização de, por exemplo, um homem torto, que ele sai das sombras e é um ser horrível. Não, a atriz que eles escolheram para o papel para poder fazer então dessa mulher do véu é uma mulher normal, uma mulher negra, normal, alta, magra, e não traz aquela sensação de medo ou de pavor, não houve esse trabalho todo esperado. Então a família pega a Ramona, pega os filhos, sobe até ao sótão, porque lá não consegue entrar a luz do sol e logo não existe manifestação de sombra, para eles poderem estar protegidos dessa mulher. E após isso, a mulher faz-se presente no sótão. E a partir dali nós começamos a entender que essa mulher que estava no quintal e a Ramona, elas têm uma ligação ainda maior, já que em algum momento nós vemos o Tai a olhar com uma lanterna, iluminar a sombra daquilo que seria a mulher no quintal, mas ao mesmo tempo nós vemos que
pode ser a mãe deles a ter um comportamento bem esquisito, como se fosse uma manifestação. Então fica toda essa questão. Ela pega e fica sozinha com a mulher no quintal e nós percebemos então que sim, a mulher no quintal acaba por ser uma personificação bem complicada de aceitar de tudo aquilo que a Ramona foi pedindo, e ela vai meio que pressionando a Ramona, vai dar-lhe coragem com um pouco mais de ênfase para que ela pudesse tirar então a sua vida com a última bala de rifle. E a Ramona pergunta muito sobre como vão ficar os filhos dela, se vão ficar bem, se não vão ficar. E a mulher, com um isqueiro, vai iluminando as fotografias que a Ramona tem naquele quarto dos filhos, que eles são pequenos, e ela basicamente mostra os filhos adultos, sobre como é que eles estão, como é que eles vão crescer, a menina forma-se, o rapaz também fica veterinário, enfim. Só que aquilo que nós esperávamos que acontecesse, que a Ramona tirar a própria vida, não acontece, e ela acaba então por voltar, ainda com os filhos, a luz volta, o cão da família Charlie volta, e eles começam demonstrativamente que vão recomeçar a vida. E nós vemos então uma plaquinha lá da fazenda, que é, se não me engano, a fazenda de Íris, que é uma das flores favoritas da Ramona. Existem várias teorias, porque obviamente eu recorri à internet para saber o que é, e teve uma pessoa que falou que, se não me engano, essa mulher no quintal poderia ser somente a projeção da dor. Existiu a teoria de que poderia ser meio que a depressão da Ramona, mas honestamente eu não consigo concordar com nenhuma dessas teorias, porque o filme foca-se muito na relação que a Ramona tem com aquela mulher naquele momento específico, porque quando a Ramona começa realmente a não querer tirar a sua vida, nós já vemos que a mulher no quintal começa a querer fazer uma pressão gigante, como se, ok, tu realmente precisas tirar a tua vida para sair daqui, tá bom? Como é que essa mulher desapareceu, como a Ramona conseguiu livrar-se dessa mulher, o filme não mostra. E esse filme, para mim, é uma clara evidência de que, às vezes, o que nos contam, as histórias que nós ouvimos, elas são boas quando não tem tanta coisa, quando não tem tanto detalhe. Porque, às vezes, elas não são tão boas assim como nós pensamos. Às vezes, elas precisam ficar com várias lacunas para que a nossa imaginação preencha. Porque quando nós vamos entender a história toda, ela perde muito a graça. Eu acho que foi isso que aconteceu com esse filme. Foi uma boa estratégia de marketing, brincaram muito com a nossa imaginação e eu achei isso fantástico, eu achei isso maravilhoso. Mas o filme em si, eu honestamente não gostei. Acho que foi uma tentativa muito falha de poder entregar uma fábula ou uma representação de alguém que estava a passar por um momento difícil e como essa pessoa acaba por lutar com esse momento difícil. Acho que não foi uma das melhores hipóteses, já que nós temos várias formas de montar e desmontar uma ideia dessas, e infelizmente essa não foi a melhor ideia. O diretor acertou em muitos pontos, mas errou nos principais, porque em 10, 15, 20 minutos de filme tu ficas extremamente aborrecido e sem vontade nenhuma de querer assistir a esse filme. Eu espero que vocês tenham gostado do meu resumo, espero que vocês tenham entendido. Deixa aqui nos comentários se você já leu, se você já ouviu alguma teoria sobre esse filme, se você já assistiu. Eu recomendo muito assistir porque podemos ter opiniões diferentes e eu acho sempre bom criar esse tipo de debate. Então, nos vemos no próximo vídeo e